Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. Aqui quem vos fala é o Bruno. E hoje nós vamos comentar sobre a primeira temporada da série Gen V, o mais recente lançamento da Prime Video, baseado no universo de The Boys. Então, vamos lá! Gen V encerrou, na semana da gravação deste podcast, a sua primeira temporada com 8 episódios. Ela é uma série derivada, um spin-off da série de The Boys, que conta com criação de Evan Goldberg, Eric Kripke e Craig Rosenberg. Traz no seu elenco Jess Sinclair, Chance Perdomo, Lizzie Broadway, Matt Phillips, London Thor, dentre outros artistas. Na trama, nós acompanhamos Marie Monroe, que descobre de uma forma muito traumática, ali mais ou menos aos 12 anos de idade, qual é o seu poder, e por conta dessa descoberta traumática dos seus poderes, ela acaba indo parar em um orfanato e depois de chegar na sua maioridade, consegue entrar na Universidade Godolphin para super-heróis. No entanto, ao chegar lá, ela, assim como diversos outros personagens neste universo, acaba descobrindo um pouco mais do submundo dos super-heróis e descobre que nem tudo vai ser tão fácil ou tão bom quanto ela imaginava. A primeira temporada de Gen V, cara, pra mim foi uma ótima temporada. Eu acho que ela consegue manter o espírito The Boys, assim, na veia mesmo. Ela é muito The Boys, tu consegue identificar todos os elementos ali da série mãe, né, na sua narrativa, ao mesmo tempo que ela consegue trazer essa pegada adolescente de uma forma não ridícula, sabe? A narrativa, ela traz adolescente não, mas jovens ali, né, nos seus 18, 20 e poucos anos. A personagem principal, eu acho que ela tem, digamos, 17 ali na narrativa, 18, algo assim. Só que não é uma narrativa com aqueles elementos adolescentes mais clássicos, com aquele negócio de relacionamento que se enrola pra desenvolver, com aquela coisa de adolescente chato e conflito paterno que não leva pra lugar nenhum, ou só porque o cara é só muito chato e não porque tem um conflito realmente, algo bem interessante ser desenvolvido, enfim. Esse tipo de coisa que a gente vê em diversas histórias com esse cunho adolescente, jovem, a gente não encontra aqui de uma forma tão maçante como em outros locais. Essa narrativa jovem, ela é trazida, sim, mas as discussões de problemáticas que aqui aparecem, elas são trazidas de uma forma adulta, no sentido de, com grandes consequências, de uma forma violenta, de uma forma pesada realmente, e isso é a assinatura clássica de The Boys, né? Aqui a gente não tem uma narrativa tão política, a gente não tem a parte do resto do povo, digamos assim, sendo atingido, né, por esses super-heróis ou pelas atitudes deles, como a gente tem em The Boys. Aqui a gente tem uma trama que, de certa forma, ela fica um pouco mais fechada para o universo dessa universidade e desses protagonistas, né, que nós acompanhamos, mas ainda assim, dentro desse pequeno microcosmo ali, ela desenvolve muito bem os seus personagens, e acho que inclusive por conta de estar em um microcosmo, né, a gente consegue perceber que ela faz parte do universo The Boys, que ela está envolta por coisas maiores, mas ela não foge muito ali daquela trama específica ali da floresta, da resolução dos acontecimentos dessa instituição, e por conta disso ela tem tempo para desenvolver as relações dos personagens, os seus problemáticas, a sua união, né? O grupo ele não se forma rapidamente, então eles têm um tempo ali para se unir, cada um tem seus problemas, tem suas diferenças, compartilham de algumas coisas, e tudo isso a gente tem tempo de descobrir, de se adaptar, e enfim, de ir conhecendo esses personagens e entendendo as decisões que eles tomam ao longo da narrativa. E isso pra mim foi muito bom. Mas, bom, antes de eu me aprofundar ainda mais nos acontecimentos da série e nas minhas opiniões, eu devo avisar que esse episódio vai conter spoilers da temporada inteira, então se você que tá nos ouvindo ainda não assistiu a série, ainda não assistiu algum dos episódios, continue aqui por sua conta e risco, beleza? E agora eu vou passar a palavra para o Bruno. Bruno, quais são as tuas primeiras impressões sobre Gen V? Pois é, cara, tem até um problema nesse universo de The Boys, porque essa série, as duas séries no caso, tanto The Boys quanto Gen V, são séries muito boas que retratam como seria se os super-heróis fossem na vida real, mas no fato de vida real mesmo, de realidade, de choque de realidade.
Então, eu acho que isso acabou trazendo um problema muito grande pra gente que gosta desse universo de super-heróis. Porque quando a gente pega filme da Marvel e filme da DC, que tem um pouco de maquiagem, tem um pouco de aquela questão do super-herói ter problemas, mas não são problemas tão pesados, não tem essa realidade pesada que The Boys aponta. Então eu acho que essa série, ela tá viciando a gente em um universo de super-herói muito diferente do que a gente estava acostumado. Então eu acho que isso tá acabando um pouco com as outras obras, tá deixando elas um pouco mais cansativas pra gente. Então essa série joga a gente numa universidade de super-heróis, onde tu pode ver vários filmes aí que já tentaram retratar isso, até mesmo a gente vê no X-Men, que os problemas deles são recorrentes, mas são problemas muito fáceis de lidar, muito fáceis de resolver. Aqui não, a gente vê adolescente mesmo encarando a realidade, encarando realmente provações, tanto em questão de ambição, tanto em questão de relacionamento, em questão de vícios, naquela questão psicológica. Cara, e é horrível, porque a gente vê que nessa faculdade, os supers, como é que eu posso dizer, eles se acham superiores em questão do resto das outras pessoas, até em questão deles mesmos ali no seu meio. Ou seja, quem tem mais poder, quem é mais forte, tem uma classificação ali, quem é mais forte tá no topo, e essa pessoa é respeitada, essa pessoa todo mundo quer tá perto, e a gente olha pro topo dessa lista e a gente vê ali o Golden Boy. Então a gente olha para aquelas pessoas ali no topo da lista, e se a gente tivesse vendo um filme da Marvel ou um filme da DC, a gente ia falar, pô, esses caras eles são íntegros, esses caras são pessoas, gente boas, são humanos maravilhosos, então são pessoas totalmente centradas. Aqui não. Quem tá no topo da lista é viciado, é alcoólatra, entendeu? Tá cheio de problema psicológico, tem medo de se relacionar de fato. Não tô falando que isso é a realidade para todo mundo, mas aquilo ali é uma realidade absurda e bem abordada, porque é a pressão de estar no topo. Eu acho que tem muita gente que passa por esses problemas, muitas pessoas que a gente vê tanto no meio artístico quanto no meio de esporte, né? A gente vê que essas pessoas, elas têm esses problemas de pressão e acabam caindo nesse mundo das drogas, do álcool, do sexo louco, da cachorrada, para tentar aliviar um pouco a tensão. Então a série, ela mostra isso, e ela traz a nossa principal, que é mostrada pra gente que é uma pessoa muito simples, teve um passado difícil na descoberta dos seus poderes, porque ela consegue manipular o sangue, então ela acaba matando os pais dela na sua primeira menstruação, de uma forma realmente que foi um acidente e tal, e a série vai botando essa pressão em cima dela, porque a irmã dela, por ver isso, acaba chamando ela de monstro, acaba desistindo dela e acaba se separando dela, falando que nunca mais vê ela na vida. E a nossa principal, ela tem com base os objetivos dela nisso: ser uma heroína, para mostrar pra irmã dela que ela não é um monstro, e sim que ela aconteceu um incidente infeliz ali, onde ela não teve culpa, né? Até porque a culpa meio que pesa pros pais dela, porque foi os pais dela que submeteu ela a isso. Então a série, ela parte desse raciocínio pro nosso personagem principal, e é apresentado para ela um grupo que, como a Rafa já falou também, cada um tem o seu objetivo, cada um tem os seus problemas, e não são problemas leves, são todos problemas pesados, questão de abandono de família, questão de vícios, questão de traição até entre eles, entendeu? Então, tipo, tem tudo isso nessa série. Ela traz a gente para uma realidade que é pesada. Então a série, ela brilha nisso, trazendo um universo que a gente gosta, trazendo uma questão que a gente gosta, que é a questão dos super-heróis, mas puxando eles para nossa realidade. Então, essa série, ela é perfeita quando se trata disso. Eu acho muito interessante, cara, em relação aos personagens que a série nos apresenta, como cada um deles, se não todos, quase todos eles, conseguem personificar algum tipo de problema que a gente usualmente vê relacionado aos jovens, hoje em dia, que a gente costuma conversar muito sobre, né, que são assuntos que estão em voga. A gente vê, por exemplo, o personagem do Chance Perdomo, o Entry,
que tem os problemas ali com o pai e toda aquela lógica de meu pai quer que eu seja algo, ele tem a herança, né, dele ali pra me passar e eu não quero necessariamente seguir os passos dele. Ele quer seguir os próprios passos, mas ao mesmo tempo ele tem ali um problema de como sair da sombra do pai, né, e fazer o que ele quer exatamente. Nós temos a Emma, que é a personagem da Lizzie Broadway, que tem ali um problema relacionado à bulimia, né, distúrbios alimentares, no caso, porque para ela diminuir de tamanho, ela precisa vomitar, para ela voltar ao tamanho normal, ela precisa comer pra cacete. Nós temos o Jordan, a personagem do Jordan, que é interpretado pela London Thor e pelo Derek Liu, que, claro, tem toda a questão ali da transexualidade relacionada a ele. Tem a personagem principal, que é a Marie Monroe, interpretada pela Jess Sinclair, que tem ali toda a questão de, digamos assim, claro que aqui é levada ao extremo, mas como que as suas descobertas, né, a sua mudança para uma vida adolescente, adulta, causou o seu afastamento da sua família, e como agora ela quer se provar, no caso, não para os pais, né, que acabaram morrendo na história, mas para a irmã, e como é que isso dita a vida dela. E temos a personagem da Kate, que tem toda ali uma relação com permissão, com manipulação, enfim, cara, entre outras questões ali, o personagem do Rufus, que fala sobre abuso sexual, que a personagem da Justine, que fala sobre essa questão das redes sociais e tal, de aparecer para as redes sociais, manipular as pessoas, prejudicar as pessoas em voga de ser famoso, né, e tal. Então tem diversos tópicos, cara. Quase todos os personagens que são trazidos, eles trazem em si um tópico, uma discussão que é muito importante, cara, que é muito interessante. No entanto, não dá pra dizer que todos esses tópicos eles são bem desenvolvidos, mas eu não sei se isso é um problema de verdade. Por quê? Eu acho que os tópicos que a série escolhe desenvolver um pouco mais, entremeados, né, na história, no desenvolvimento ali da narrativa principal, eu acho que são bem desenvolvidos, eu acho que são bem tratados. Talvez em algum momento eles acabem ficando um pouco de lado para que a gente tenha o desenvolvimento dessa história, né, para que a gente tenha o avançar dela de uma forma que não fique maçante. Então acho que a série ela acaba sacrificando um pouco, de repente, discussões mais profundas de certos temas, em prol ali, claro, da ação, da escatologia, né, do avançar da trama e tal. Mas isso não me incomoda, saca? Eu acho que no fim das contas, a série, de modo geral, assim, não sei se em todos os momentos, mas em quase todos os momentos, ela consegue equilibrar bem a maior parte das temáticas que ela traz. Ainda que eu acho que, em nome dessa escatologia, ou seja, desse exagero do sexo, do sangue, da violência e tal, ela acabe trazendo uma outra temática ou uma outra cena de uma forma um pouco inconsequente, talvez. E eu diria que, principalmente em relação ao personagem do Rufus, tem alguns momentos, aqui tem umas 2 ou 3 cenas, onde ele fala sobre a questão do abuso, né? Que, cara, eu acho que eu entendo o que a série quis dizer, é um assunto importante, mas ele é trazido de um jeito que não me agrada. Eu não sei se ficou muito jogado, o fato de meio que ele não ter consequências, ou o fato de que, tipo, em certo momento lá que eles discutem sobre um dos personagens lá principais ter sido abusado por ele, e no fim das contas, tipo, essa discussão ocorre, tem aquela cena, mas tu não vê nenhum tipo de consequência sobre isso, não só pra ele, mas, assim, até tu vê pra ele, porque causa a fúria do Andrew, o Andrew vai lá atrás dele e tal, meio que pra bater nele, etc. Mas, não sei, fica meio solto pra mim, sabe? E esse é um tipo de temática que eu acho que acaba sendo muito pesado e muito importante pra ficar solto da forma que foi. Então, fica me soando como se a série quisesse trazer a maior quantidade de coisas possíveis e também, claro, favorecer ali um pouco a escatologia, como por exemplo a cena que a Marie explode o pênis do personagem, né? Mas acho que fica levemente inconsequente. Já é um problema que a gente vê em The Boys, às vezes nem todo o sangue, nem toda a violência que aparece é realmente necessário. E aqui a gente vê isso em alguns momentos de novo, mas eu não acho que seja nada que prejudique a narrativa de modo geral, sabe? E nem que tenha me desconectado da série. São momentos que passaram que eu acho que só deram uma prejudicada ali nessa situação, mas de modo geral eu fiquei feliz, cara. Eu fiquei feliz que a série, ela soube tratar na
na grande maioria da sua primeira temporada, os assuntos que ela apresenta. Inclusive, eu diria que principalmente ali a questão do André, a questão da Marie, porque todas as atitudes dela são permeadas pelo fato dela querer encontrar a irmã e dela querer ser uma super-heroína, muito por conta da irmã. Principalmente a Kate, eu acho que ela, no meio da temporada, ali no 4º episódio, ela acaba passando a ter esse destaque, né? E a personagem dela é muito melhor desenvolvida e aprofundada, com toda essa questão de como ela foi manipulada, como ela manipulava, e, enfim, como ela foi enganada e como ela enganou, sabe? Tipo, essa coisa de... do que ela se tornou por conta do outro, sabe? Ao mesmo tempo que ela só se tornou isso porque ela só pôde ser manipulada porque em algum momento, sem ser culpa dela necessariamente, ela foi subjugada, ela foi maltratada, sabe? Ela foi abusada, talvez não sexualmente, mas psicologicamente, até meio que fisicamente, né? Ficando trancada ali e tal. E o que isso causou na cabeça dela pra ela acabar tendo as atitudes que ela tem, enfim. São narrativas que permeiam a temporada inteira e que quase sempre são muito interessantes e bem desenvolvidas. Pois é, cara, na questão de todos esses tópicos abordados, né, sobre não só os problemas recorrentes dos jovens, mas sim da sociedade, né? Eu acho que a série, ela mostrou pra gente, mas não assim pra série tentar discutir em si. Ela dá um breve momento ali de discussão, de raciocínio pra gente, mas eu acho que ela serve mais pra gente falar sobre isso fora da série, entendeu? Ela mostra pra gente a situação e é tipo, fala assim, olha, acontece isso, discutam, como a gente tá fazendo aqui no podcast, conversando sobre o assunto. Em relação ao Rufus, né, que foi o cara que tentou abusar da nossa principal ali, eu acho que, não vou dizer que foi exatamente perfeito como retrataram ali, mas eu acho que mostra como é a sociedade, entendeu? Que é sempre um homem tentando abusar de alguém, abusar da mulher, e meio que saindo impune, porque ele prova, ou porque ele é homem e ele faz alguma coisa, ou acha alguma prova, ou acha alguma brecha para tentar escapar de algum tipo de punição. E eu acho que essa forma que a série abordou é muito boa, porque mostra que, tipo assim, como ele mesmo falou, ele tocava na pessoa e fazia a pessoa dizer que ela estava consentindo com aquela situação, que a pessoa estava ciente e queria fazer aquilo. Ele fazia isso através dos poderes dele. Ou seja, ninguém tinha provas para, entre aspas, né? Porque sabendo quais os poderes dele, né? Era a prova inicial. Mas ele sempre ia por meio disso. Então ninguém tinha provas para subjugar ele ou para levar ele a algum tipo de punição. Então a punição veio por meio de um castigo, que foi ele perdendo o pênis dele. Então pra mim isso foi maravilhoso, entendeu? Acho que a forma irônica da série falar como deveriam ser tratados esses casos, entendeu? Ela é uma série de super-heróis, sendo trazendo um pouco mais para nossa realidade e mostrando tópicos sociais, problemas psicológicos, problemas com a família, onde é mais mostrado pra gente conversar fora da série do que pra gente abordar ali dentro, entendeu? Porque senão acho que perderia meio que o rumo dela também. Eu acho que é isso, cara. The Boys, assim como Gen V, ou melhor dizendo, Gen V, assim como The Boys, ele traz muito essas diversas temáticas, acontecimentos, mas é aquela história de mostrar um mundo vivo. Tipo, olha, cara, todos esses personagens aqui, eles têm problemas, essas coisas aqui estão acontecendo ao nosso redor, ele exemplifica diversos outros problemas que ele não necessariamente quer discutir, ou acha que precisa discutir, mas ele traz pra mostrar, ó, tem diversos tipos de filhos da puta, tem diversos tipos de problema, tem diversos tipos de traumas, e alguns nós vamos discutir, mas outros nós vamos pontuar que eles existem, de forma a pintar, digamos, um cenário mais diverso possível dentro do que a série se propõe, né? Nesse caso aqui, de uma forma bem, assim, pra violência, pro trauma mesmo, pros acontecimentos ruins, já que digamos, a vontade da série, o estilo da série de trazer justamente esse universo mais pesado e intenso, digamos assim, de super-heróis e de uma narrativa bem mais adulta, né? E bem mais complexa.
E isso, cara, eu acho que vai agradar algumas pessoas e vai desagradar outras, a depender daquilo que você considere, né, que deva ser tratado com mais carinho ou não. Eu acho que é uma coisa muito pessoal, mas por isso que eu disse, assim, que pra mim, ainda que um ou outro ponto pudesse ser um pouquinho melhor trabalhado, não acho que prejudica necessariamente a série como um todo. Eu continuo curtindo ela, ainda assim entendendo essa aquarela de problemas e questões que a série tenta trazer. Já falando agora da trama principal, digamos assim, cara, eu achei muito legal a narrativa, a história que é trazida sobre essa questão de os fins justificam os meios. Eu acho que é uma coisa que a gente vê diversas vezes. Acho que tu até citou, não sei se hoje aqui na nossa gravação, mas ou em outros episódios, falando sobre o Thanos, né, que é aquele personagem que tu entende o que ele faz, e a nossa vilã, digamos, na temporada, não diria nem que vilã, mas a antagonista da temporada, que é a reitora da universidade, a Indira, ela é muito bem trabalhada no sentido das suas motivações, né? Tu entende muito bem o porquê que ela tá fazendo aquilo, e tu compras muito, saca? Só que ao mesmo tempo, tu fica naquela discussão, tipo, cara, eu entendo o que ela tá fazendo, e por outro lado, tu fica te perguntando, e no fim das contas, assim, seria uma consequência interessante, porque tu consegue desenvolver uma arma pra controlar o que hoje é incontrolável. Os supers, eles são incontroláveis, né? The Boys, ele passa a série inteira, todas as suas temporadas, é a história dos The Boys, né, do grupo do Butcher, tentando achar uma forma de ir contra esses super poderosos, né? E aí, tu, no fim das contas, vai ter, através dos atos da Indira, um mecanismo ali, uma ferramenta para fazer o controle deles, caso seja necessário. No entanto, isso é alcançado de uma forma extremamente controversa, extremamente violenta e horrível. Porque tu rouba a vida de jovens, né? Tu prende eles, tu faz com que eles passem pelas piores torturas físicas em prol de conseguir uma ferramenta contra o grupo deles, né? Digamos assim. E sendo que não necessariamente aqueles jovens seriam pessoas ruins. E sendo que tu ainda por cima te aproveita de pessoas que foram mandadas pra ali, ou que dá a entender pelo menos isso, que tinham problemas psicológicos. Então, tipo, é aquela lógica do, ninguém vai sentir falta deles. Essa questão de se aproveitar de pessoas menos favorecidas me lembra um pouco, guardadas as devidas proporções, e o tipo de lógica, né, por trás das atitudes, o que aconteceu com a Henrietta Lacks. Henrietta Lacks, pra quem não sabe, ela foi uma mulher negra ali na década, acho que de 50, 40, alguma coisa assim, e foram utilizados amostras de tecido dela, de tecido cancerígeno, para estabelecer uma cultura de células que até hoje é utilizada para estudo de câncer, enfim, é utilizado hoje em laboratório. Tem até um livro e um filme chamado A Vida Imortal de Henrietta Lacks, que mostra essa questão. Só que o que acontece? Ela era uma mulher negra e ela não foi tido nenhum tipo de tratamento ético para que fosse colhido ou fosse utilizado células dela, né? Ou seja, por quê? Porque meio que ninguém ligava. Ela era uma mulher negra, então naquela época, meio que, assim, entre aspas, ela era vista com menos importância para aquelas pessoas que fizeram isso. Com certeza, ninguém teria pego o tecido de uma pessoa branca para fazer a mesma coisa naquela época. E eu acho que a série, como eu disse, guardada as devidas proporções, existe esse paralelo aqui, né? De eu vou fazer as maiores atrocidades com essa galera, porque simplesmente entre aspas, ninguém vai sentir falta. Afinal, eles são pessoas perturbadas, eles são pessoas que têm problemas de algum tipo e foram rejeitados pela sociedade, até mesmo pela sociedade dos superpoderosos. Então, são diversas questões éticas que a série traz nessa discussão que são muito interessantes, cara. São de verdade muito interessantes, além de tu trazer uma vilã ou uma antagonista que tem profundidade, né? Que tem, digamos assim, áreas cinza a serem avaliadas. Então, pô, é muito legal, cara. De verdade, é muito legal. E o mais legal também da questão da nossa vilã é que ela é apresentada como ali uma empresária, que ela tá fazendo tudo aquilo ali apenas por dinheiro, por poder e tal. Só que quando a gente vai vendo o decorrer da série,
os episódios finais, a gente vê ali que ela quer fazer o controle do vírus, mas não só para enfraquecer os super, mas também para matar e não contagiar eles agora por secreções, mas espalhando o vírus pelo ar para meio que acabar com a população de supers. Tu fica pensando, pô, por que essa mulher tá fazendo isso, entendeu? Porque a gente pensa no começo da série que ela tá fazendo isso porque é o trabalho dela, ela tá cuidando deles ali, tá fazendo essas experiências secretas no laboratório, na floresta, no caso ali, para tentar controlar os supers e tal, e depois, no decorrer dos episódios, a gente vai vendo que não é isso, que ela tem uma profundidade maior, que ela tem um motivo maior para estar ali, que ela tá fazendo aquilo ali, meio que a gente pode chamar de vingança, mas eu acho que é mais justiça, né, porque a gente assistiu a série The Boys, a gente sabe o que aconteceu, ela perde ali o marido dela e a filha dela num voo que foi o Capitão Pátria que derrubou o avião, entendeu? Então, tipo, tem toda essa situação de, como eu cheguei a comentar contigo, a gente tem hoje em dia muito vilão que é coringa, que é tipo, eu só sou doido e quero ver o mundo pegar fogo, entendeu? Eu não gosto disso e eu vou acabar com isso. Eu quero poder, eu quero dinheiro. Não, aqui a gente tá vendo uma vilã que ela tem um propósito e ela não, como é que eu posso dizer? Ela não nega meios nem formas de alcançar o objetivo dela. Então, se ela tiver que passar por cima, ela passa. Se ela tiver que fingir, ela finge. O problema dela são todos os supers, e não só eles, mas também o principal ali, né? Que é o principal de todo essa série, de todo esse universo, é o nosso Capitão Pátria ali, que, caramba, bicho, não tem como. Quando esse cara chegou no último episódio, eu olhei e falei assim, cara, esse bicho nasceu pra ser o Capitão Pátria. Foda, que foda. Então, tipo, é maravilhoso essa série, cara. É maravilhoso, porque ela aborda a gente com pessoas diferentes, com cabeças diferentes, e traz pra gente coisas que é aquela questão de um vilão respeitado, de um vilão que a gente gosta, de um vilão que tem carisma, entendeu? E não é só o vilão principal, que seria o Capitão Pátria, mas até os sub-vilões ali, que é o caso da Reitora, que a gente olha e fala, cara, eu tô odiando essa mulher é uma merda, eu odeio. Aí quando chega no final a gente fala, porra, mas também eu entendo a motivação dela. Cara, porque assim, é uma história que tu super te relaciona, porque, pô, imagina tu como um ser humano normal em um universo de super-heróis, ou de superpoderosos, né, de pessoas superpoderosas. Imagina que tu depende de só outros superpoderosos pra te defenderem, só que a pergunta é, e se todos eles, ou o mais superpoderoso de tudo, for escroto? Como é a história de The Boys? Tipo, o que tu vai fazer pra te defender? Então tu tens que criar algum tipo de mecanismo pra lutar contra isso, cara. A Invencível, né, que a gente comentou aqui no nosso episódio na semana passada, ele mostra isso, tipo, o que acontece se tu não tem nenhum tipo de mecanismo pra lutar contra o mais foda de todos e o mais poderoso de todos começa a matar todo mundo? E aí tu faz o quê? Então tu tens que ter esse mecanismo. E no caso dela, tem uma motivação muito pessoal, né? Que é a morte da família dela ali, do esposo e da filha dela. Justamente o que dá a entender é que eles teriam morrido naquele avião que o Capitão Pátria derruba lá na primeira temporada de The Boys. Que eu achei isso muito legal também, né? Tipo, dessa relação, não de derrubar o avião, mas dessa relação que a série busca lá na primeira temporada. E eu achei muito bom, cara. E outra coisa que eu achei muito legal são algumas revelações que a gente tem, como, por exemplo, a revelação ali da deputada, né, da Newman, que, cara, eu passei a porcaria de The Boys até agora achando que o poder dela era explodir cabeças, e aí tu descobre que, na verdade, o poder dela é manipular sangue. A gente vê como ela se relaciona com a Marie porque elas têm o mesmo poder, né, ao mesmo tempo que elas são super diferentes em propósitos, em ideias e tal. E a forma como ela manipula, cara, essa personagem é muito foda, porque como ela vai manipulando as coisas por trás pra chegar onde ela quer, é muito top, cara, sabe? De verdade, é muito foda. E aí tu fica te perguntando o que ela vai fazer, né? No final das contas, com esse vírus. Agora que ela tem o vírus nas mãos dela, eu tô curioso pra saber qual vai ser as consequências disso na próxima temporada. Porque naquele momento, o vírus ele ainda não é transmissível pelo ar, né? Ou seja, existe ainda um certo nível de controle de transmissão dele, porque ele pode ser transmitido só pelo contato direto com os fluidos da pessoa doente. Então, o que ela vai fazer? Será que ela vai utilizar isso pra matar realmente algum super que ela tem interesse em eliminar? Ela vai usar isso pra gerar algum tipo de caos?
fiquei interessado, cara. Fiquei interessado em saber o que vai vir dessa personagem aí no futuro. Cara, o problema nem é esse, é tipo assim, a gente sabe que o nosso vilão principal desse universo é o Capitão Pátria, então a gente vê que ele chegou a ameaçar ela em uma parte ali da terceira temporada, eu acho. Ele chegou a ameaçar a integridade dela e da filha dela, né? E até mesmo ameaçou ela, falou, vai, tenta explodir minha cabeça e tal. Eu achei essa cena muito foda. Mas assim, eu acho que todo mundo sempre que tiver alguma arma, alguma forma de tentar lidar com os supers, pelo menos nesse universo, eles vão apontar a sua ira pro Capitão Pátria. Então, provavelmente, ela deve estar tentando obter... Tentando não, ela conseguiu obter esse vírus para tentar alguma coisa contra o Capitão Pátria. Se eles seguirem o que tá nas HQs, eu acho que não vai dar certo, né? Mas, bora ver. E agora, cara, pra gente encerrar, falar do final, né? Dessa primeira temporada, que puta que pariu. Assim, daquele jeito mais The Boys impossível, violência, sangue, treta, revelações. Quando a gente vê, cara, a galera sendo libertada e atacando todo mundo, mano, como eu falei, cara, mais The Boys impossível. É aquilo que a gente espera de The Boys, aquela violência muito louca. Eu acho que o que falta, talvez, em The Boys seja um pouco da questão de luta, e eu acho que é um pouco fraco isso. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se dá pra criticar, porque, como a gente já falou aqui muitas vezes, The Boys ela tenta trazer muito essa lógica dos super-heróis e dos superpoderosos pra dentro de uma questão um pouco mais realista. E assim, na vida real, a gente sabe que as pessoas não ficam lutando com uma coreografia super bonitinha, né? Até porque se tu tem pessoas super poderosas, se o cara com um raio consegue te matar, ele não vai ficar saindo no soco contigo de besta, entendeu? Então, acaba sendo realista aquela lógica de que, cara, a pessoa é super poderosa, ela solta um raio, ela te explode e é isso, acabou a luta, saca? Mas assim, a última cena, ou quase que a última cena ali que eu quero destacar, porque, mano, eu não esperava a Marie explodindo o braço da Kate, cara. Mano, aquilo é muito triste. Quando aparece a cena da Kate tentando chegar na Jordan, e eu falei assim, puta, fudeu, porque ela vai fazer com que a Jordan lute contra a Marie, e o que vai rolar, né? Eu até pensei assim, ao mesmo tempo que deu aquele fudeu, eu fiquei assim, pô, tropo muito clássico, do tipo, a pessoa que gosta de mim vai lutar contra mim, e aí eu não posso lutar contra ela. Tipo, nossa, eu até dei uma revirada de olho, assim, por meio segundo. E aí o braço dela explodiu, eu falei, caralho, meu Deus, como assim? E aí, cara, logo depois chega o Capitão Pátria, e tu fica, fudeu, o que vai rolar? Tipo, ele vai matar todo mundo. E aí corta a cena, a gente vê que eles foram meio que presos, a gente vê o Capitão Pátria assistindo uma notícia, a gente vê que a galera que tava atacando na mídia virou herói, a galera que tava defendendo virou vilã, e a informação mais interessante, eu acho que de todas aí, é que, cara, a Marie, ela conseguiu sobreviver ao raio do Capitão Pátria, velho. Essa mulher é foda, mano. De modo geral, esse raio dele, tipo, explode as pessoas, até outros supers também. E ela sobreviveu, né? O Andre fala que ela teria sobrevivido. Então, assim, muitas revelações, muitas cenas chocantes e muitas perguntas, né? Porque, como a gente conversou no off e tu destacou, não deu pra entender muito bem o que caralhos foi que aconteceu e por que eles subverteram a narrativa. Sabe, foi o Capitão Pátria, foi a mando do Capitão Pátria, foi por algum outro motivo. Eu tô curioso pra saber e pra ver, porque um dos aspectos que eu gosto muito de The Boys também é justamente essa questão política, manipulação de mídia, da opinião pública e tal. Eu acho que The Boys, ele tem muitas cenas interessantes em relação a isso, ele tem a chance de se enriquecer muito com esse tipo de discussão, de visões meio que políticas, de ética, de moral e tal. E eu acho que essa narrativa da manipulação da mídia nesse ponto e como isso pode ser utilizado na próxima temporada de The Boys pode ser um tema muito interessante, né? Pode ser uma narrativa muito interessante de ser acompanhada. E outra coisa que eu acho que até a gente esqueceu um pouco de discutir, que se o Lucas estivesse gravando um podcast com a gente, eu acho que isso seria a principal discussão dele, que é a questão das mídias sociais, que ele gosta disso, né? Que isso foi muito discutido na série, que quem tava no top 10 tinha que estar na mídia social, tinha que estar nas redes sociais fazendo live, que super-herói não é só ter superpoderes, mas também ter seguidores no Instagram, entendeu? Então, tipo, a série ela aborda muito isso, e tem um momento na série onde a nossa personagem principal ela aperta o botão do pânico,
E quando ela aperta o botão do pânico, meio que fecha todas as portas, começa a vir os ruídos sonoros, né? E a internet cai. Só que é muito engraçado, porque a gente estava comentando sobre uma menina que ela falou da Grilinho, né? Que ela meio que expôs a Grilinho para ela conseguir seguidores no YouTube e nas outras redes sociais. E logo em seguida, que ela aperta o botão do pânico, aparece a menina e mais uma amiga dela isolada no quarto. Aparece até o poder dela antes disso, porque eu fiquei olhando assim, qual é o poder dessa doida? E ela meio que se regenera. Ela é quase um Deadpool ali. E quando ela vê que ela tá sem sinal, ela fala assim mesmo: a gente vai morrer e não tem ninguém pra ver isso. Cara, foi muito engraçado, velho. Eu olhei assim e falei, cara, onde é que o ser humano chega? E quem olha pensa que isso é um absurdo. E realmente eles elevam um absurdo pra apontar uma crítica social. Mas é exatamente assim, cara. Tem muita gente que provavelmente se mataria se ficasse sem rede social. E a série, ela aborda todas essas problemáticas de maneira maravilhosa. E é claro, né? Veio esse final, como eu falei já, o cara nasceu pra ser o Capitão Pátria. E a gente olha e fala, caralho, que foda. O cara teve 2 minutos de tela e foi o suficiente pra elevar o hype, assim. Porque ficou todo mundo falando, não, vai aparecer o Capitão Pátria, vai aparecer. Chegou no finalzinho do episódio, o cara apareceu e brilhou, entendeu? Então, tipo, foi maravilhoso. Como eu falei, a gente entrou numa discussão antes de a gente gravar aqui, né? Uma discussão não, né? Eu botei essa reflexão aí, que eu acho que o Capitão Pátria obrigou o pessoal a manipular as mídias sociais, porque ele chegou e chamou a nossa principal de animal, porque ela estava atacando os supers. Então teve toda essa controvérsia aí no final da série, dos vilões virarem heróis e os heróis virarem vilões. Então, tipo, isso foi muito bom. E eu tô esperando, ansioso aí pela próxima temporada, porque, cara, é foda. Esse universo é muito bom, cara. Então vamos para nossas notas. Gen V, primeira temporada, pra mim, parece uma nota 9. Eu acho que a primeira temporada, cara, é muito boa. Talvez o que eu senti falta foi justamente dar uma maneiradinha em um ou outro momento de escatologia. Eu acho que The Boys já provou o que é, já provou o seu potencial, então talvez tenha que saber dosar melhor e utilizar com mais propósito a sua violência, os seus tópicos pesados, né? Não só a violência no sentido visual, mas de assuntos, de temáticas que ele traz. E também eu acho que eu senti o quarto episódio, quando a gente tem aquela questão meio que eles perderem a memória e tal, quarto ou quinto episódio, eu não me agradei tanto assim. Eu acho que tem uma quebra que até eu entender o que estava acontecendo e tal, eu achei... Não sei, cara, eu achei um episódio meio corrido. Não sei te explicar muito bem, mas foi um episódio que eu não curti tanto. Até uma aparição ali, acho que no episódio também seguinte do Soldier Boy, que eu achei meio de graça. Então, enfim, teve algumas questões ali que eu demorei a comprar, me adaptar a essa narrativa da Kate. Ainda que no final, pra mim, ela tenha valido super a pena. Eu acho que foi meio atropelado ali no quarto, quinto episódio, quando ela foi demonstrada. E também eu acho que, como eu falei, ainda que tenha um microcosmo que seja muito interessante, talvez eu tenha sentido um pouquinho de falta de tópicos que eu acho muito legais, de assuntos que eu acho muito legais que a gente vê em The Boys, que eu falei, como manipulação da mídia, etc. Esse assunto, ele é trazido, como tu citaste, né, da mídia social e tal, mas em certo momento ele é meio que deixado de lado. E não me agradou ele ter sido deixado de lado, porque eu acho que é um assunto muito legal, basicamente, e teria ganhado mais pontos pra mim. Eu acho que se a série tivesse tratado disso um pouquinho mais, sabe? Eu acho que ela apresenta certos momentos isso, mas as cenas, elas nunca, pra mim, pelo menos, elas nunca são tão satisfatórias. Tem um momento ali do Andrew, do Polaridade e tal, da questão da Marie indo lá no programa de entrevista, mas eu não sei, pra mim, eu acho que nunca chega no seu potencial esse tipo de narrativa, esse tipo de questão da mídia e tal. Então talvez senti um pouco de falta, ainda que me agrade estar presente, talvez eu tenha sentido falta de ser melhor trabalhado. Mas, então essas questõezinhas, assim, tiraram um pontinho da temporada pra mim, mas, de modo geral, gostei muito da primeira temporada de Gen V. Minha nota é 10, não quero saber. Série boa pra porra. Veio aí de The Boys e conseguiu seu lugar. Eu acho que, mesmo se não existisse um mundo de The Boys, essa série ainda seria maravilhosa. Então, é nota 10. Então é isso, galera, mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast vai chegando ao seu final. Muito obrigado àqueles que nos ouviram até aqui.
Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo. Estamos aí disponíveis no YouTube, no Spotify, no Amazon Music e alguns outros agregadores de podcast. Nos siga na sua rede de preferência. Estamos também lá no Instagram, nos siga lá para ficar atento e ficar informado sobre quando soltarmos um novo conteúdo, um novo episódio por aqui. Fica aqui o meu abraço e até a próxima. É isso aí, galera. Um grande abraço. Isso é tudo, pessoal.